Olá! Neste vídeo, aprenderemos a usar o efeito progresso de desenho para criar animações lineares interessantes. Se quiser acompanhar, baixe as amostras de projeto na descrição antes de continuar. Vamos começar com um exemplo simples para mostrar como você pode criar uma camada para animação linear e como o efeito progresso de desenho funciona. Em nosso projeto inicial, temos apenas uma camada de forma. Nesse caso, não precisamos de preenchimento nessa camada, então em cor e preenchimento definimos o preenchimento para nenhum. No entanto, queremos ver o contorno, ou traço da camada, então vamos para a borda e sombra, e em seguida, tocamos nesse botão para ativar o traço. Aqui também vamos definir a largura e a cor do traço. Ao concluir, vamos sair desse menu e então tocar na camada de forma para selecioná-la, e em seguida tocar em Efeitos, Adicionar efeito e no navegador de efeitos, tocar em Desenho e Borda para finalmente selecionar o progresso de desenho. Vamos usar as configurações padrão por enquanto, mas fique à vontade para testar as predefinições. Elas podem poupar algum tempo na edição. O progresso de desenho tem apenas duas propriedades, início e fim, que controla o tamanho do corte do início e do fim do traço. O início do traço é representado como 0%, e o final é representado com 100% do traço. Se passar o dedo no controle giratório início, você pode ver o início do traço sendo cortado, e se passar o dedo no controle giratório fim, você pode ver o fim do traço sendo cortado. Ao ajustar uma ou as duas propriedades, podemos controlar onde queremos que a animação comece, e quanto tempo queremos que a parte visível do traço dure. Para essa animação de exemplo, queremos que o desenho apareça do início do traço, em seguida passe totalmente ao redor da caixa. Enquanto isso, queremos que o desenho desapareça da mesma forma. Vamos começar definindo as propriedades início e fim para 0, e rolar a linha do tempo para o início do projeto. O traço não estará visível nesse ponto, pois informamos o Aligned Motion que queremos cortar o fim até chegar no início do traço. Agora na propriedade fim, adicione um quadro-chave, depois avance na linha do tempo como mostrado e role o controle giratório até chegar em 100. Vamos adicionar essa predefinição de curva de atenuação no começo e no final da animação. Se tocarmos em reproduzir, poderemos ver a caixa sendo desenhada. Para fazer o traço desaparecer, conforme vai sendo desenhado, coloque o indicador de reprodução entre os dois quadros-chave da propriedade fim. Selecione a propriedade início e adicione um quadro-chave. Em seguida, passe o segundo quadro-chave da propriedade fim e deslize até 100%. Se rolar lentamente pelo projeto, poderá ver que a animação da propriedade fim desenha o traço e a propriedade início corta-o logo em seguida, fazendo-o desaparecer completamente. Vamos adicionar essa predefinição de curva de atenuação à nossa animação e reproduzi-la. E assim terminamos o nosso exemplo. Agora que sabemos como o efeito progresso de desenho funciona, vamos criar a animação de explosão linear do começo deste vídeo. Neste projeto, temos uma camada de texto e uma camada de fundo. Vamos começar adicionando uma linha. Para o que estamos fazendo, precisamos que essa linha seja vertical, então vamos tocar em Editar Forma, e marcar o valor de x como 0 no ponto 1 e no ponto 2. Aqui, ajustamos o comprimento da forma ao ajustar os valores de y. Ótimo! Agora a linha tem o comprimento que queremos e é vertical. Vamos sair daqui, tocar em borda e sombra e reduzir a largura do traço e deixá-lo bem fino como na introdução. E também vamos mudar a cor do traço. Estamos mudando a cor aqui e não em cor e preenchimento porque é uma linha. Ela tem um traço, mas não tem preenchimento. Agora toque em Efeitos, Adicionar efeito, e vá para a categoria Desenho e Borda. Lá, toque em Progresso de desenho e selecione as configurações padrão. Mude o valor de início para 100, para que a linha desapareça. Depois, adicione um quadro-chave no início da camada e avance na linha do tempo como mostrado aqui e mude o valor para 0. Você pode ver a linha é animada a partir da parte superior. Agora, vamos adicionar animação na propriedade fim. Coloque o indicador entre os dois quadros-chave existentes da propriedade início e adicione um quadro-chave de propriedade fim. Depois, passe o segundo quadro-chave de início e defina o valor de fim para 0. Além disso, vamos adicionar a predefinição de curva de atenuação vista na tela às duas propriedades. Se
Se você reproduzir, verá a linha aparecer e em seguida desaparecer, assim como em nosso exemplo. Agora vamos criar o restante da nossa animação de explosão adicionando o efeito de repetição. Agora toque em Efeitos, Adicionar efeito, vá para a categoria Repetir e selecione o efeito Repetição Radial com as configurações padrão. Cópias da linha vão aparecer em um padrão circular. Por padrão, são 8 cópias, mas podemos mudar essa quantidade se quisermos. Com a camada da linha selecionada, vamos para Mover e Transformar e vamos posicionar a explosão sobre o texto. Ao reproduzir a animação, você verá uma elegante explosão linear. Se a animação for muito pequena para o seu texto, você pode ajustar a propriedade raio no efeito repetição radial para deixar a explosão maior. Terminamos a explosão linear. Agora vamos adicionar os arcos animados que vimos na introdução. Essa etapa é bem parecida com a explosão linear. Primeiro, vamos adicionar um círculo e aumentar seu tamanho para cobrir todo o texto. Agora vamos para a borda e sombra e vamos ativar o traço da camada. Vamos diminuir a largura do traço e também vamos mudar a cor. Depois vamos para cor e preenchimento e definir para nenhum, e o resultado será um contorno circular. Assim como antes, vamos adicionar o efeito progresso de desenho à forma. Vamos definir o valor de fim para 0 e adicionar um quadro-chave no começo da camada. Em seguida, vamos avançar na linha do tempo, definir o valor de fim para 100, adicionar a predefinição de curva de atenuação mostrada na tela. Vamos também adicionar nossos quadros-chave para a propriedade início, como fizemos antes. E a nossa animação está concluída. Vamos reproduzi-la. Você pode ver que, com apenas alguns quadros-chave, podemos criar animações interessantes. A partir daqui, você pode ajustar sua introdução como quiser. Por exemplo, nós adicionamos mais linhas e fizemos o texto emaranhar na nossa versão final. O efeito progresso de desenho é muito fácil de usar e também é muito útil. Experimente usar isso nos seus projetos. E mostre-nos as suas criações usando a hashtag #AminiAnimation. Se tiver dúvidas, publique-as nos comentários. Tentaremos ajudar da melhor maneira possível.